Bom dia, pedrinhas. Bem-vindos à Jogada de Tarô, finalmente. Depois de muito tempo, muita viagem, muito trabalho, muita reclusão, muita caverna, muito autoconhecimento. Ela está de volta. Não se sintam órfãs. A tia bruxinha voltou com a mensagem do tarô. Estamos em junho, né? O mês do orgulho em ser LGBTQIA+. Então, vamos fazer o quê? Fazer doações pra bonita aqui, entendeu? Principalmente as não LGBTQIA+, né? Obviamente. Esse mês é o mês da gente receber amor, receber carinho e, claro, dinheiro, né? Convites também de trabalho, claro. Então resolvi voltar, né? Eu resolvi e as energias resolveram que voltar esse mês seria importante. Então aqui estou. Vamos ver. Vou tirar 3 cartas para entender, né? Quais são as energias desses próximos dias? Vamos lá. Ok. Me falem como vocês estão. Escreva aqui nos comentários. Estava com saudades da tia? Como é que é? Quero saber de tudo. Pode reclamar. Você faz o reclame aqui, tá? Estou aceitando. Estou aceitando reclamações e declarações de amor também, tá? Muito obrigada. Vamos lá, primeira carta. Olha, temos um arcano maior, a temperança. A temperança é o andrógeno primordial, né? É o é com a energia do andrógeno, né? Esse corpo que tem 2 cabeças, uma metade mulher, outra metade homem, né? Esse símbolo que é o símbolo máximo da alquimia, né? Da junção de 2 elementos diferentes, é, aparentemente opostos, né? Que se junta e se cria uma nova versão de si, né? Obviamente que na superfície, né, existe o processo de misturar, né, 2 materiais para se criar um terceiro. Mas a alquimia, ela é muito mais profunda, né? Ela é a alquimia da alma, né? Então a alquimia da alma, ela vai trazer justamente esses 2 lugares, né? Luz e sombra. Uma coisa que eu aprendi com o Halu Gamashi, muito obrigada por esse ensinamento. Então, luz e sombra. Como como balancear, né? Como entender, né? Como trazer luz às sombras, né? Como olhar para as sombras, né? Para que o autoconhecimento ele aconteça, né, de uma forma profunda, né? E vital, né? A temperança, né? Ela fala das artes, é uma carta das artes, né? Uma carta de ensaios, né? De trabalhar no estúdio, de criar novos projetos, né? Então é
uma carta muito interessante, né? Um arcano, uma força, um arquétipo muito interessante para o começo do mês do orgulho, né? Porque justamente ela traz esses elementos, né? É, dois elementos em um, né? A energia do andrógeno primordial, né? A energia das artes, da sensibilidade, né? E também da transformação, né? É o pé na terra e outro pé na água, né? Um pé no mundo material e um pé no mundo das emoções, né? Para que haja o equilíbrio, né? Entre emoção e vida material, né? Corpo. Um corpo em equilíbrio com as emoções. Também, né, quando a temperança aparece, algumas pessoas conectam essa carta muito com o anjo guardião, né? Porque realmente tem, parece, né, que essa figura do anjo que a gente conhece, né, no Ocidente. Então, se recomenda, né, acender uma vela branca, né, pro seu anjo guardião com um copinho d'água do lado, né? Deixa queimar ela toda. Faça isso enquanto você estiver em casa. Se sair, se tiver que sair, né? Não faça. Então, essa é uma recomendação para começar o mês assim, né? Guardada, digamos assim. É... Claro, e a temperança também ela tem uma conexão com Aquário, né? Com o signo de Aquário. Então ela traz justamente esse futuro ao presente, né? É, vamos falar dessa energia andrógena, dessa energia equilibrada, né? É, em nossos corpos, né? Em nossas emoções, em nossas vidas, né? É, independente do gênero ou com quem você se relaciona, né? Está falando aqui de energias, né? De equilibrar, né? Juntar para transformar, né? Para potencializar. Então a temperança também, enquanto aquário, ela traz muito o futuro para o presente, né? Muitas conexões sociais, né? Então sair, se encontrar, né? Tem as paradas aí, né? Que vão estar acontecendo nas cidades, pelo mundo afora. Então vá, né? Independente de qualquer coisa, se jogue aí com a turma, né? Mas também nós, né? Temos muito mais, digamos assim, né? Acessibilidade à energia andrógena, né? Pela própria transformação que a gente traz ao mundo, né? A transformação dos gêneros, a transformação das sensualidades, né? Então, é, é muito mais fluido pra gente, né? Acessar a temperança, acessar a energia andrógena, né? Bem, que carta linda, que bom. Depois de muito tempo, né? A temperança vem dizer, Pedra, continue, por favor, porque esse é o caminho. Que assim seja e assim se faça. Segunda carta. Quatro de espadas. Quatro de espadas. Toda a carta de espadas, né? Se conecta com o elemento do ar, né? Se conecta, né? Com processos de saúde mental. Nesse caso aqui no 4, né? Ele pede uma pausa, né? Um respiro, né? Uma conexão consigo, né? Algo
está acontecendo, né? Algum caminho que você tomou e agora você percebe que esse caminho talvez não seja o caminho da sua alma. E aí pode existir, por um lado, uma vergonha de sair desse caminho, de mudar de caminho, né? Um medo também, né? De tentar algo novo, né? E também talvez um receio, né? Do que as pessoas vão falar sobre essa mudança que você provavelmente vai dar. Então, o 4 de espadas é o momento de, relaxar a cabeça, de parar, meditar, ficar consigo, né, no silêncio de si, para que a sua própria alma converse com você. As nossas almas, elas não gritam, elas falam muito silenciosamente. Elas falam muito baixo, elas falam de forma muito amorosa, né? Como se estivesse abraçando a gente, assim, com uma onda de calor, né? E quando a alma fala, é uma certeza, né? Do caminho que devemos seguir, né? É uma... A alma sabe, né? Então, momento de dar uma paradinha aí, viu? E entender que talvez esse caminho não seja o seu caminho de alma, tá? Como reconhecer um caminho de alma? O caminho de alma é onde você se sente completa, inteira, né? Onde você tem energia para fazer ele, o trabalho te alimenta, né? Você alimenta o trabalho, você sente prazer, né, em fazer isso. Bem, essa é a dica da carta. Terceira carta. 7 de espadas. 7 de espadas, ela vai dizer, né? Que ele tem uma conexão muito boa aqui, interessante. Ela vem dizer de um roubo, né? Somente roubo intelectual, um roubo de ideias, né? Um roubo da energia mental, né? Então, cuidado, né, com pessoas à sua volta, né, que podem ter esse tipo de atitude, né? Muitas pessoas nem percebem que tem esse tipo de atitude, né? São pessoas que não sabem trocar com o planeta, né? Com outros seres, né? Não aprenderam, então elas só sabem roubar energia, né? E muitas vezes uma das energias roubadas, né? Vampirizadas é a energia mental, né? Então, existe aqui um processo de blindar, né? De proteger energeticamente sua cabeça, né? Proteger seus pensamentos, né? Ficar em silêncio, né? Para que os projetos aconteçam de acordo com o que tenha que acontecer, né? Sem interferência externa de ninguém. Aqui a gente tem um trio de cartas muito, para mim, né, pelo menos está muito claro, assim, né, um momento, é uma questão muito específica, né, digamos assim. A gente tem esse anjo guardião, né, a gente tem o guardião, a gente tem o mentor espiritual, né, que nos avisa, né, que é o momento de parar para se conectar com a gente, né? É o momento de meditar, de estar em conexão profunda, respirar, fechar os olhos e deixar que a alma fale qual o próximo passo, né? Para onde ir, né? E isso a gente pode estar relacionando, né, com uma questão de isso está acontecendo agora nesse momento
porque a sua energia mental está sendo roubada, né? Ou seja, você pode estar se sentindo extremamente cansada mentalmente, fadiga mental. Você pode não estar sabendo para onde ir, você pode, inclusive, estar sem forças para mudar, né? Mas a alma sempre tem força, a alma sempre vai ter força, né? Se for o seu caminho, ela vai te tirar da onde você não deve estar, né? Você só deve escutar e seguir, né? Não é mesmo? Porque às vezes a gente ouve e não segue, né? E aí depois fica reclamando, né? Então, assim, é um momento de parar, ouvir o próprio coração, ouvir a própria alma, seguir, né, o caminho, né, que é seu, ao lado do seu mentor espiritual, né, do seu guardião, caminhar juntas, né, aprender juntas, né, e não deixar mais que pessoas e coisas, né, dentro ou fora, né, de você te roubem sua energia mental, né? Dentro de você, pensamentos é, que não levam a lugar nenhum, né? Por exemplo, ai, será que no passado eu deveria ter tomado essa decisão? Não, você não tomou essa decisão, você tomou outra decisão. Essa decisão te trouxe onde você está. É a partir daqui, do agora, que você vai decidir pela pelo caminho. Você está no caminho certo? Que a sua alma quer? Você está feliz no seu caminho? Você está desenvolvendo suas potencialidades, né? Você tem se conectado profundamente com as pessoas? Então, massa, é esse lugar que está aí. Mas isso aqui vem falando muito para pessoas que não estão nesse lugar, né? Então, inclusive eu era uma dessas pessoas que estava vivendo esse quatro de espadas, esse sete de espadas, né? Mas a temperança é sempre ali, ó. A temperança, né? Tempo e esperança, né? Esperança no tempo, né? Então, o tempo e esperança estava sempre ali do meu lado, né? E agora, finalmente, eu consegui dar um pulo, né, para fora desse momento, né? Então, que bom. Também revela um momento que eu estava passando, né? Mas já não estou mais nele, graças a mim, graças às deusas, né? O bom do tempo é que tudo passa, não é mesmo? Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. É, Se eu demorar muito para fazer um jogo, vocês me escrevam, peçam, exijam, tá? Isso me ajuda muito a ter força para poder abrir as cartas, né? Nesse formato. Eu fico muito feliz quando eu faço isso também. Então é isso. Fiquem bem, né? Fiquem com o coração relaxado. Trabalhem suas potências, né? E é isso. Tempo e esperança. Esperança no tempo. Um beijo grande e vamos celebrar esse mês de junho. Vamos celebrar nossos orgulhos.